Hoje, 27 de janeiro, faz exatamente 75 anos que o nazismo foi derrotado. E você sabe quem derrotou o nazismo? Se não sabe, vai saber agora. O nazismo foi derrotado pelo exército russo. Foi a União Soviética que derrotou o nazismo. Sim, foi o socialismo que derrotou o nazismo. E há quem diga ainda que o nazismo era socialista, né? Que na verdade isso faz parte de uma propaganda para enganar as pessoas, para confundir as pessoas. E essa questão de enganar as pessoas e confundir é uma das armas utilizadas pelo nazismo e pelo fascismo, que tem basicamente as mesmas características, né? O nazismo na Alemanha, o fascismo na Itália, que são estados totalitários. Da onde começou o nazismo? O nazismo começa com a ideia de superioridade de uma raça. Para o nazismo se estabelecer, ele precisou levar em consideração a estrutura que a Alemanha vivia na época, que tinha saído de uma primeira guerra que estava também já esfacelada, estava vivendo momentos difíceis. E o nazismo ele foi se estabelecendo a partir da liderança do Hitler, considerando a necessidade de um mito, de um herói que pudesse salvar a pátria de toda a situação econômica e social que estava vivendo. Então o nazismo tem como característica central trabalhar com o imaginário da população, o imaginário das pessoas, no que diz respeito à necessidade de buscar uma grandeza e também, para isso, considerar um inimigo em comum, ou seja, o que é que está atrapalhando essa grandeza? O inimigo em comum escolhido pelo nazismo foi quem? Os judeus. Além dos socialistas, das pessoas de esquerda, dos negros, dos homossexuais, mas o inimigo número um foi os judeus. Os judeus foram massacrados, né? Grande parte dos judeus, né? Na média de 6 milhões de judeus, foram assassinados, levados para campos de concentração e foram mortos. Mas para isso acontecer, veja bem, a sociedade alemã apoiou o nazismo. Aí você pergunta, como é que a sociedade alemã apoiou o nazismo? Ela foi na onda do pensamento totalitário nazista do Hitler e dos seus comandados. Para isso, utilizou-se de uma propaganda muito forte. O Hitler utilizou de uma propaganda muito forte contra os judeus e a necessidade da crença que o povo alemão é um povo heróico, um povo que merece ter uma vida melhor e que a Alemanha seria um grande império. Não à toa que o desejo do Hitler era ser chamado o quê? O terceiro Reich, o terceiro rei, grande rei da humanidade, grande imperador. Eu, inclusive, indico para vocês que assistam a entrevista que passou hoje no canal 247, entrevista da Márcia Tiburi, que ela dá uma aula primorosa sobre o fascismo, sobre o nazismo na Alemanha e sobre as características do fascismo e como o fascismo ele está, inclusive, se renovando hoje. Pois bem, é importante levar em consideração o seguinte, a propaganda nazista. Por isso que o Hitler ele encarregou o ministro Goebbels, o ministro das Comunicações, de preparar uma propaganda grandiosa pelo nazismo, pela sociedade Alemanha nazista. Para isso, colocou os judeus como o inimigo número um e toda a propaganda nazista pensada por Goebbels foi colocada em prática. Então, utilizou os meios de comunicação na época, os rádios, até cartazes, o cinema, e tudo foi levado para a sociedade como uma necessidade de uma grandeza. Para isso, trabalhou também com o imaginário religioso, principalmente o imaginário religioso, e levando em consideração quem é o bem e quem é o mal. A propaganda nazista, por exemplo, chegou a fazer cartazes, propagandas, inclusive, colocando os judeus como um rato e o nazismo como o gato que vai
pegar o rato. Mas isso foi feito de uma maneira intensa, então várias fake news foram preparadas na época. É importante você saber disso porque o nazismo no mundo hoje, o neonazismo, o fascismo, né, o nazifascismo, chamado nazifascismo, a gente fala nazifascismo por quê? Significa a união do modelo nazista com o fascismo, que tem basicamente as mesmas características, que trabalha com o imaginário da necessidade de grandeza, com o medo do grande inimigo, então escolhe-se um grande inimigo, e aí, por exemplo, se na época do nazismo se tinham os judeus e os socialistas, a esquerda, hoje temos, por exemplo, a perseguição fascista, o pensamento fascista se volta contra a esquerda. Tudo que é esquerda é considerado como praticamente a mesma propaganda, o mesmo ideário que o Bolsonaro, por exemplo, utiliza hoje. Ele se baseia nos princípios nazistas. Não por acaso, o secretário de comunicação do Bolsonaro, que foi demitido depois daquele vídeo em apologia ao nazismo para falar sobre a cultura, na verdade, o que o Alvim fez, o secretário fez com o vídeo foi tentar colocar da maneira mais perfeita possível esse pensamento totalitário a partir dos princípios nazistas, que também estão presentes no pensamento, no ideário do Jair Bolsonaro e os seus comandados. Portanto, a propaganda nazista, ela tem principalmente o inimigo, o número um. Quem é o inimigo, por exemplo, do bolsonarismo hoje, do Jair Bolsonaro hoje? É a esquerda. A faxina agora será muito mais ampla. Essa turma, se quiser ficar aqui, vai ter que se colocar sob a lei de todos nós. Todo o pensamento do Jair Bolsonaro foi moldado a partir da perseguição à esquerda. Não esqueça, é sempre bom lembrar que o Jair Bolsonaro ele é favorável à tortura, ele defende a tortura, ele faz uma defesa aberta pela tortura. Funciona. Eu sou favorável à tortura, tu sabe disso. E o povo é favorável a isso também. E aí nós temos esses mesmos princípios de ódio, essa difusão de ódio que está sendo cada vez mais forte na nossa sociedade e, infelizmente, os meios de comunicação, principalmente os meios de comunicação tradicional, como diz, passando pano, né, passando simplesmente aqui e ali que fala alguma coisa, mas passando pano, né, nessa característica aí, esse formato do Jair Bolsonaro de perseguição à esquerda. Temos os meios de comunicação trabalhando muito nesse sentido, né? Por exemplo, não foi porque o Alvim foi demitido depois daquele vídeo nazista que se resolveu tudo. Pelo contrário, o modelo fascista, nazista do Bolsonaro continua a perseguição à esquerda, a perseguição à cultura, a perseguição à universidade. É bom você saber, por exemplo, o que é que o nazismo fez na época, o que é que o Hitler comandou ali. Por exemplo, a matança dos judeus, a perseguição forte aos judeus e à esquerda, comandou também, a partir inclusive da propaganda nazista feita por Goebbels, a queima de livros que eram considerados prejudiciais à sociedade, que na verdade não era isso. Na verdade, livros, autores, filósofos, intelectuais, que chamavam a atenção para a sociedade, contribuía para o senso crítico, esses livros foram queimados em praça pública. Aí você tem hoje, por exemplo, a perseguição à universidade, a perseguição à educação pública, a perseguição à arte. Quando o secretário de comunicação, Roberto Alvim, ele colocou aquele vídeo baseado no nazismo, ele vai inclusive copiar frases do Goebbels,
falando de uma cultura belíssima que deveria acontecer a partir de então. Ou seja, essa cultura baseada no imaginário nazi-fascista. Então, aquele modelo de grandeza, a ideia do inimigo está muito forte aí, e principalmente utilizando da perspectiva religiosa para alcançar o máximo de pessoas a partir da religiosidade. O nazismo utilizou desses artifícios para se desenvolver na sociedade. Portanto, a ideia do nazismo é o quê? É apresentar um modelo de sociedade que só ele tem. Então essa é a ideia do totalitarismo, que só ele tem e que todos devem seguir, e aqueles que não seguem são perseguidos, são punidos, são mortos. Essa mesma característica do nazismo, ela se refaz hoje no mundo e no Brasil, com essa onda de ódio divulgada a partir do governo Jair Bolsonaro. É importante você saber disso para levar em consideração o que aconteceu no mundo, quais as atrocidades, arbitrariedades que aconteceram no mundo, com o fascismo na Itália e o nazismo na Alemanha, e que tende a se repetir na sociedade hoje. Por isso que todo pensamento extremamente autoritário, conservador, colocando Deus acima de tudo, inclusive eu já falei em outros vídeos para você, o lema Brasil acima de tudo e Deus acima de todos se baseia literalmente no lema nazista, Alemanha acima de tudo e Deus acima de todos. Com esse lema você já tem uma perspectiva de criar um imaginário poderoso a partir da escolha do indivíduo como um Messias, um salvador da pátria, que vai inclusive ser abençoado por Deus. E aí nós temos hoje isso se repetindo no mundo. A Márcia Tiburi, na entrevista que ela dá hoje, no 247, ela vai falar sobre isso e sobre o perigo que o Brasil está caminhando, que o mundo está caminhando e que o Brasil, inclusive, está caminhando. Então, toda a propaganda baseada em fake news. Na época do nazismo, o máximo de propaganda foi feito utilizando principalmente o cinema, o rádio e até mesmo cartazes, difundindo de várias formas o pensamento nazista, unindo a Alemanha a partir de um ideário de grandeza. À medida que se tinha esse ideário de grandeza, de uma grande nação, pensava logo o seguinte: o que é que está atrapalhando essa grandeza? Aí elege um inimigo, o número 1, para ser perseguido. Então a Alemanha, por exemplo, os alemães só se deram conta dos horrores do nazismo, dos campos de concentração, depois que isso veio à tona com a Segunda Guerra Mundial, inclusive com as denúncias que foram acontecendo do Holocausto que foi criado. A União Soviética, a Rússia, ela derrotou o nazismo alemão e libertou os judeus, os que sobraram, os prisioneiros, os judeus, negros, homossexuais, entre outros. Não esqueça de se inscrever no nosso canal e de dar um like e de também ativar o sininho para receber as nossas novidades, tá bem? Divulgue o nosso canal, os nossos vídeos e também dê a sua opinião. Fale para os seus amigos sobre esses nossos vídeos, sobre o nosso canal. Divulgue para que a gente possa crescer mais no sentido de contribuir para um conhecimento crítico, que é isso que nós precisamos. É muita falta de informação que temos aí, muita falta de conhecimento crítico, e é preciso utilizar canais como esse para difundir um pensamento crítico. Até mais.